Olá para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas, para você também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital. Estamos com mais um Cultura em Foco. Nesta sexta-feira, sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Cultura em Foco, que é uma parceria entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e a Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, por meio do Departamento de Histórias e Museus da cidade, dentro do programa de Educação Patrimonial. Nossos convidados de hoje do programa Cultura em Foco, Shirley Fonseca, que é historiadora do município, e Carlos Alberto de Andrade Rocha, mais conhecido como Beto Andrade. Ele é neto de ex-prefeito, primo de vice-prefeito e funcionário público há 43 anos. Trabalhou em diversas administrações municipais desde o ano de 1981, quando entra na prefeitura como contínuo. Podemos dizer que o nosso convidado de hoje viu e vê a história da cidade passar diante de seus olhos. Um bate-papo de poucos minutos com Beto já revela que ele guarda histórias e personagens e espaços públicos que fazem ou fizeram parte da história. Deixa eu dar aqui primeiro um alô para nossa Shirley, historiadora, sempre aqui conosco, participando e sempre trazendo convidados especiais. Shirley, obrigado mais uma vez, estamos juntos, né? Sempre, juntos sempre. É um prazer, né? Bom dia aos ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Câmara. É um prazer, né, estar presente aqui. Muito bem, eu te chamo de Carlos Alberto. Isso, Edmilson. Se alguém te chamar, seu Carlos Alberto, você não sabe que é você, né? Não, de vez em quando a gente nem olha, né? Então se chama Beto. Não sei quem olha. Nunca vi falar. Isso Agora, mesmo. Beto Andrade. Isso mesmo. Ô Beto, obrigado pela sua participação aqui. Eu te conheço há muitos anos, na primeira vez a oportunidade de entrevistá-lo. Isso. E aí você vai passar momentos terríveis comigo, porque eu tinha muita coisa para perguntar para você, não tinha oportunidade. Agora você prepare-se. Isso, e ao vivo não tem nem jeito, como se diz, de escapulir, né, Edmilson? Bom dia para você. Ao vivo você não foge. Isso aí. Né? Saia justa, como diz o outro, né? Ô Beto, conta pra gente, eu vi aqui, né, você é neto de ex-prefeito, primo de vice-prefeito, conta um pouquinho dessa árvore genealógica da família aí, como é que você está introduzido no meio político e seus familiares têm história na política da cidade, né? Certo, exatamente, Edmilson. É o seguinte, meu avô, Euro Andrade, né, ele foi eleito vice-prefeito com o Otônio Alves Costa, e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, né, o Otônio renunciou e meu avô assumiu a prefeitura de Sete Lagoas. Ficou por 2 anos e meio, né, Beto? Isso, ficou 2 anos e meio à frente da prefeitura de Sete Lagoas. E aí, né, eu não lembro dessa época, eu não era nascido, que o ano correto eu não sei. 42, né? 42, né, eu nasci em 65. E agora, né, o doutor Euro, né, Andrade, que é o Andrade Lanza, que é o vice-prefeito, né, do atual prefeito do de Castro. E eu, assim, minha família sempre teve, né, uma participação um pouco paralela da política mesmo, né, a gente não sendo candidato. O Eduardo Andrade Lanza, que é irmão do Eurinho, foi vereador aqui em Sete Lagoas, e eu era muito ligado a Suabilo Tanuri. Então eu frequentava muitas reuniões de Câmara quando eu era criança, e Suabilo Tanuri, na época, né, pediu o doutor Afrânio, em 1981, para me contratar para a prefeitura, que foi o início meu, né, da carreira da prefeitura. Com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade. Naquela época eu podia ser admitido com carteira assinado, e aí depois eu fiz concurso na administração. Hoje é menor aprendiz, né? Isso, naquela hoje é menor época aprendiz. Podia trabalhar já de carteira assinada com 14 carteira anos. assinada, né, em 1981. Aí depois veio a Constituição de 82, né, que obrigou o pessoal a fazer concurso público de 82 a 88, ficou aquele quadro residual, mas eu era do quadro de estabilizado. Aí eu fiz o concurso com o Sérgio Emílio, e aí CSE assumiu a prefeitura em 82, aí eu comecei, né, a deslanchar a partir de 82. Você deve ter passado por todos os setores do poder público. A gente passou... Só não foi candidato? Não. Nunca foi candidato? Não. Só nos bastidores mesmo? Isso, só nos bastidores. Eu nunca gostei de, assim, participar ativamente como candidato, né? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, muitas vezes ajudar os candidatos, né? Tanto é que eu fui convidado por vários prefeitos, né? O primeiro CSE, não no primeiro governo, de 82 a 88, eu trabalhava como encarregado até de equipamento de som, de filmagem, na época eu, Mussolini Lanza e o Elton Guiar, né, nós três trabalhávamos nesse setor. Aí quando o CSE assumiu da segunda vez, ele me convidou para secretário, Sérgio Emílio também, né, eu trabalhei com o Sérgio Emílio como cargo de confiança na prefeitura, depois com o Maroca, ele me convidou novamente, o Márcio Reinaldo também me convidou novamente para secretário, e com o Leone eu gerenciei o PROCON de Sete Lagoas.
né? E nesse governo agora do Duílio, apesar dele ter até me convidado, mas não falou para quê, eu deixo bem claro, mas eu achei assim que a gente estava muito numa pandemia muito forte e minha mãe tem 84 anos de idade hoje, eu tenho assim que tem que ter muito cuidado com ela, então eu não via disponibilidade de tempo, né, para assumir alguma função na prefeitura. E é muito dinâmico, né? Então você tem que ter quase que exclusivamente dedicado a full time mesmo, né? Exatamente. A prefeitura hoje cresceu muito. Antigamente o número demandas, pra você ter uma ideia, minha matrícula é número 2038. Hoje você vê matrícula 8 mil, 10 mil na prefeitura, então assim, era bem menos a quantidade de pessoas que trabalhavam, era mais um corpo a corpo. O cargo de confiança na prefeitura só tinha diretor e secretário, né? Não tinha mais cargo de confiança. Hoje são vários cargos. São vários cargos, né? vários de setores. vários, né? de escalonamento e tal. Ô Shirley, Beto, 43 anos de poder público, você já está com quantos? Bom, na cultura, 18 anos. No geral. Aí, juntando cultura e educação tem 33. Ô, gente, eu tô falando com vocês aqui, vocês devem ter uma faixa de uns 180 anos cada um, né? Porque... Eu tenho 33 anos de educação e 18 de Secretaria de Cultura, como historiadora. Então você está com pouco mais de 100 anos, né? Sim, mas assim, brincadeiras à parte, eu estou fazendo esse tipo de pergunta para entender que vocês fizeram parte de vários processos dentro do poder público, né? Sim. Vocês viram de tudo um pouco. Você, por exemplo, Beto, com 43 anos de idade, quase assim, a sua visão ampla da cidade, os problemas que você percebia no passado. Claro que os tempos mudaram, né? As dinâmicas são diferentes, mas assim, conta o que você, assim, fazer uma linha do tempo, as dificuldades daquela época com as dificuldades de hoje, os problemas daquela época, os problemas de hoje, né? E a forma de sanar. O que o prefeito encontrava e quais as formas de solucionar? Porque hoje você tem emenda parlamentar, vem dinheiro, vem do governo federal, vem do governo estadual, né? O município não tinha tanto fomento naquela época como tem hoje. O que você via naquela época, as dificuldades principais na cidade? Quando você achava um problema sério, né? Estrutural, por exemplo. Isso. A gente dependia muito de questão de deputado, né? De deputado federal, deputado estadual, que muitas vezes para resolver os problemas, né? Porque Sete Lagoas, eu considero que Sete Lagoas é como se fosse um polo. Então essa região toda converte para Sete Lagoas. Sempre foi assim, né? Isso, sempre foi assim. Então foi criada a MAV, né? O Sismicel, para acomodar os municípios para dar suporte. Então a gente vê que naquela época os problemas eram bem menores, a questão de saúde, questão de moradia, hoje... A população menor, né? Isso, e a gente vê até mesmo os problemas estruturais, você vê as enchentes que davam em Sete Lagoas, na beirada da lagoa, a prefeitura imundava, né? Eu vejo até muitas vezes com muita tristeza a questão patrimonial da Praça de Esportes, que foi, né, desativada, apesar de ter sido na administração de Marcelo Sessé, que eu fiz parte, né? O Cais da Lagoa. Então tem vários pontos da cidade que poderia ter sido preservado e que naquela época não tinha essa visão, né, que hoje tem, os conselhos que tem hoje. Antigamente não tinha os conselhos atuantes fortes, que tem que passar tudo hoje pelo conselho, o COMPAC, o CODEMA, para abrir um loteamento, tem que ver a viabilidade urbana, a viabilidade, né, de mobilidade urbana. Eu, sim, sem querer citar nomes, mas eu lembro de vários empreendimentos que teriam de vir para Sete Lagoas, mas muitas vezes não poderia ter por causa da mobilidade urbana, que muitas vezes o próprio conselho, né, da Secretaria de Trânsito, né, impedia, porque via que aquilo ia criar um gargalo na cidade e tal. E naquela época os recursos também eram pouco. Eu lembro que a saúde, na época do primeiro governo Sessé, isso aí eu sei porque Sessé falava muito, 100 mil reais que ele passava para a saúde, ele não passava mais da saúde. Hoje, se passar 1 milhão para a saúde, não dá nem para... mexer só a UPA. Eu lembro na época do Márcio Reinaldo, se não me engano, era 800 mil por mês que foi feito o contrato com a Feluma, com o Breno que foi secretário, 800 mil por mês para eles gerenciarem a UPA. Então você vê que 100 mil há 20 anos atrás, hoje 1 milhão não dá para... Proporcionalmente falando, né? Então, mas assim, era pouco até para a época, né? Era pouco para a época. Então várias dificuldades, até mesmo para achar pessoas competentes, pessoas qualificadas para exercer os cargos. Então era muito difícil naquela época. Hoje já tem mais essa facilidade pela proximidade do governo federal. O Eduardo Azeredo foi governador, ajudou o município, né? O governo federal também ajudou o município. E a arrecadação do município era pequena, né? Isso. Você não tinha grandes indústrias como tem hoje, né? Não tinha grandes indústrias, exatamente. Então você tinha que ficar pedindo com pires na mão, pedindo, isso, né? O governo do estado manda uma verba para cá. Isso, é por isso que eles comentam a falta de deputado federal, né? Que às vezes a gente falta, né? Isso não mudou, né? Isso, exatamente. A representatividade de um deputado federal, isso, né? Mandando
emendas Emenda parlamentares. parlamentar, Claro que exatamente. normalmente o federal é para o estado inteiro, mas automaticamente você tem um nicho, né, para ser seguido. A região minha é essa. O deputado faz muito bem isso, né? Exatamente. Ele direciona as verdade. verbas. A gente teve lá, por último, em Brasília, o deputado o Márcio Reinaldo. Isso. A gente lembra muito bem da duplicação da BR aqui até o trevo de Curvelo, né? Você vê uma duplicação da BR daquela, uma obra gigantesca, através de deputado da cidade representando, né? E a cidade teve muitos representantes, né, do governo federal. Renata Zeredo, né? João Herculino. Então, a gente tem essa representatividade política da cidade, né? A cidade consegue, no decorrer do tempo, eleger deputados federais, né? Então, essa representatividade, ela é muito visível. Sete Lagoas tem essa vocação, né? De eleger deputados. É tão importante essa busca dessa grana, vamos dizer assim, em Brasília, né? Que o dinheiro está em Brasília, né? No governo federal. Mas a gente imagina a importância que é você estar lá buscando o tempo todo. Tanto é que na época do governo foi de CSS, se não me engano, teve a Casa de Sete Lagoas em Brasília. Teve. Quer dizer, foi instalada uma casa em Brasília. Era o região, quartel-general. Olha, isso a mesmo. Casa de Sete Lagoas, lá em Brasília, quer dizer. Você tinha lá, você estava sentado... Tinha uma estrutura, computador, tinha tudo. O prefeito chegava lá, muitas vezes, Brandão de poder morar, e chegava lá para fazer um ofício para um determinado ministério. Aí tinha a secretária lá que redigia o ofício, fazia, acompanhava, tinha o carro que ficava na DIN, né, Ronaldo Lopes, ficava lá à disposição, levava o pessoal no ministério. Era uma estrutura, né, para atender. Era uma estrutura para apoiar tanto Sete Lagoas e tanto os municípios da região. Isso facilitava a vida, né? Porque a dificuldade do prefeito, já sabia onde... Era um quartel-general mesmo, era um QG, né? De Sete Lagoas, dentro de Brasília. Que não é difícil a gente pensar nos dias de hoje, né? Porque você precisa, claro... sem representatividade federal em Brasília, você vai ter que ficar batendo a porta dos ministérios, né? O prefeito, cada um vai e busca o que conseguir. Isso, exatamente. E é diferente, poderia se fortalecer mais se você tivesse um núcleo lá, né? Que atendesse toda a região, como a situação da MAVE, né? Que representa muito. Ô, Chile, a história do Beto Andrade, né, que é ampla demais, se a gente for aqui bater papo com o Beto para contar histórias do poder público... O dia todo. Não, tem que marcar umas 3 sexta-feira, porque a gente sabe... Aí, mas você acha, assim, essas histórias como servidor público também faz parte da história da cidade no contexto de que você faz realmente, né, dessa proteção? Com certeza. A questão é a seguinte, dentro da história, né, a pesquisa, muitas das vezes, ela não tem o documento, né? Então, a história oral, ela é uma das principais chaves de pesquisa, né? Então, trabalhando com o Beto, ouvindo, às vezes, Maroca lá no museu. Tem outra pessoa também que está sempre lá, conta as histórias. Aí a gente vai fazendo o gancho das histórias, né? O Beto, ele vivenciou o desenvolvimento da cidade. Como ele participou de várias administrações, ele tem sabe, ele carrega muita coisa, muita informação. Então, às vezes, eu preciso de saber de alguma coisa, recorro ao Beto. E pelo fato dele conhecer o andamento da prefeitura, os departamentos, ele consegue, como ele está lá no departamento, ele consegue agilizar as coisas, sabe? O Conselho de Patrimônio, Beto, eu estou precisando disso. Recentemente, nós estamos com uma questão, né, de uma área lá da Estrada dos Tropeiros. Beto consegue saber quem é o proprietário, ele consegue fazer esse levantamento rápido. O que você falou é muito importante. A gente tem esse arquivo pessoal do Beto, arquivo vivo, né? Mas a gente tem palavras, está na memória do Beto. Beto, isso pode ficar pelo caminho, por exemplo. Se o Beto falar assim, olha, vou sumir no mundo, vou desaparecer. Quer dizer, vai com você toda essa informação. Não, mas por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa de determinado espaço, de determinado acontecimento, isso aí é registrado. A gente tem esses registros da pesquisa, você está entendendo? Então, ela não fica solta. Eu vou fazer pesquisa sobre o Marcelo CSE, por exemplo. O Beto sabe, aí você está lá, você já registra aquilo. Então, a gente tem a documentação feita, né? Igual a gente foi fazer o levantamento do Bazar Andrade, que até então eu acreditava que o Bazar Andrade era da família de Beto, ficava ali onde é mais ou menos a capela do Colégio Regina Passes, a quadra ali. Foi repassado, né, Beto? Era da família de Euclides de Andrade.
não da família de Beto. O estabelecimento comercial da família de Beto era na área da estação Irmãos Andrade. Irmãos onde Andrade, Centro Elétrico. ali no centro elétrico, na área da estação de transbordo. Então, através disso, a gente consegue desmistificar determinadas coisas. Porque o quadro estava lá na sala, né, Beto? Eu sempre achava assim, é da família de Beto. Aí, conversando, o Beto me ajudou a fazer esse levantamento, que não era da família dele, na área do colégio. E sim, lá em cima, lá perto da estação. Ô Beto, você já pensou em escrever um livro sobre a história, né, dos prefeitos passados, desde a sua época de 14 anos de idade? Porque eu tenho certeza que na sua mente você vai lembrando de coisas assim, você fala assim, gente, eu estou lembrando disso. Até porque seria interessante você escrever um livro? Você já pensou nisso? Eu não? até nunca pensei, não, mas eu acho importante isso que você está falando, que a coisa vai se perdendo com o tempo, né? Então, como o Chile falou, então a gente tem esse conhecimento verbal, então, se a gente não colocar no papel, não escrever um livro, não registrar, isso se perde com o tempo. Né? Então acontece isso. Por exemplo, vou falar um caso rápido aqui. Quando Eduardo Zeredo ganhou para governador, eu fui com o Chechel lá e Chechel questionando o Eduardo, falando assim, Eduardo, nós temos que nomear gente de Sete Lagoas, o Valaço foi nomeado na Frimisa, Rodrigo Paiva foi nomeado diretor do IMAN. Ele falou, não, nós precisamos de um secretário de Estado e tal. Aí Eduardo Zeredo respondeu para ele, Chechel, você tem um governador que é de Sete Lagoas, então você não precisa indicar ninguém para... Pois mas cargo, essas não. coisas, então, por essas exemplo... coisas tem que ser, né? Tem que ser registrado, porque é igual você vai caindo no esquecimento. Vai né? caindo no esquecimento. A Chile, por exemplo, usufrui desse conhecimento, mas você vai Tempo pontualmente, todo. olha, eu preciso disso, Beto, me fala. Mas e as coisas que a gente não vai buscar através disso? Por exemplo, você jamais perguntaria pro Beto sobre essa coisa que o outro conversou com o outro, pediu um cargo. Exatamente. São E você mesmo vai esquecendo das coisas, vai esquecendo. Eu já ia dando fazer uma linha do tempo. Com 14 anos, o que aconteceu naquela época? Se você não pontuar isso, vai... É verdade, é interessante. Dá para escrever uma biografia. Eu já dei ideia aqui, eu já faço parte do processo do livro. Então, já estou te avisando que eu estou dentro, tá? Vamos buscar fotos, registros, deve ter muita coisa, né? Ô Beto, o seu pai, Cristiano Andrade, tem uma simbologia muito grande através do Museu da Arte, Museu do Som e Vídeo, né? Conta um pouquinho pra gente. Seu pai foi visionário nessa época para fazer esse museu de imagem e som? Como é que foi isso? Na realidade, no segundo governo Sessé, o Sessé quis, né, criou o Museu da Imagem e do Som, né, que não chegou a ser implantado, ele foi criado, mas não foi implantado, né? Então, assim, eu lembro que pai foi no Rio de Janeiro, naquele Museu da Imagem e do Som, lá no Arcos da Lapa, como que funcionava e tudo, para tentar implantar com Sete Lagoas. Começou a entrevistar todos os ex-prefeitos, Jorculino, Marcelo Viana, Múcio Reis, então começou a fazer uma entrevista com todos os prefeitos. E aí, quando muda de governo, sempre a coisa muda, né? Aí ele saiu, né? Aí depois no governo do Leone, me parece que o Leone mudou a nomenclatura do museu, criou o Museu da Imagem e da Memória, se não me engano, né? Então, seria no Casarão, né? Ele seria implantado lá no Centro Cultural Nhoquim Continuou com a mesma história, seria implantado. Seria implantado. Então tem a lei, né, que criou o museu, mas ele não foi implantado ainda. É aquela questão da vontade política de fazerem as coisas acontecerem. A estrutura está montada, a ideia está montada, foi criado, mas não foi executado. A gente tem um acervo, né, um pouco, a gente tem alguma coisa, mas precisa da execução, de fazer o projeto. Alguém pegava assim, vamos colocar isso aqui em prática. Né? De que ano que é isso, por exemplo? Tem mais de 20 anos, 30 anos parado, né? Quer dizer, e a ideia é atual, excelente, né? A ideia é atual, museu de audiovisual, né? Imagem e som, porque você registra não só a imagem, também o som. Exatamente. É aquela questão, entra um determinado prefeito, aí ele quer apagar aquilo que o outro fez, né? E isso não pode existir mais, né? Verdade. Dentro da política, isso não pode existir. Essa coisa a gente de não ciúme, apaga a essa história. coisa de ego, né? E a gente não apaga a história de uma pessoa. Não, né? e o que você faz na sua gestão fica marcado, né? Para toda uma eternidade. O que eu vejo a dificuldade, que como eu já presenciei alguns casos, todo prefeito que sai, ele leva o acervo todo da prefeitura, que é vídeo, fotografia. Fotos. Hoje eu acho até mais difícil, porque hoje a questão é patrimoniada. Se você compra, naquela época era uma fita de vídeo, uma fotografia, como você compra com dinheiro público, então você não pode levar. Então hoje é patrimoniado,
as fitas de vídeo, tudo. Antigamente não Mas tinha e o esse que controle. ficou para trás? Levou para como casa material pessoal, de né? consumo, então... Isso acontece muito, né? O Sérgio Emílio saiu, os corpo e alma todo que foi feito durante os bairros. Paula Fernandes foi descoberta aqui no bairro Esperança, né? Com aquele, acho que milho, não sei o que, milho verde, que disputou com ela lá e tal. Ele até né? Então, ganhou um carro aí, negócio de lata tinha velha. filmagem de Paula Fernandes cantando e ela perdeu para ele, hoje ela é uma cantora. Então tudo foi, o Emílio até tinha contato com o Emílio falou que se dispõe todo esse material. O Cessé estava fazendo paralelo, contratou Delvânia Oliveira, fez vários vídeos no YouTube, né? Tava catalogando todas as fotografias da administração dele, passando para pendrive, DVD, todo o acervo que ele tinha, mas aí não deu tempo, né? Eu ainda não conversei com a viúva dele para saber, né, a intenção dela. Mas os ex-prefeitos, eles não querem doar esse material para a prefeitura, porque não foi implantado o museu. Você vai entregar para quem? Quem que vai ficar responsável sobre esse material? É aquela história do Zacarias Trapalhão, o rapaz lá disse que ele tem todo o acervo, mas ele só não passa quando... depois que tiver um espaço para ser colocado. E o problema maior é que essas pessoas que detêm todo esse patrimônio, leva para casa, vamos dizer assim, a grosso modo, só que se a pessoa falece, né, e acaba que o familiar, ele não tem dá importância aquilo para ele é sucata. Olha, vai para o lixo uma história. Nós temos o acervo de Márcio Vicente, que a família disponibiliza também, que são os jornais, né? Márcio tem uma coleção né? Eu sempre coloco o Márcio no presente. Tem, né, esse acervo, mas eles também só passam a partir do momento que tiver um local seguro, né? O pessoal do Dr. Afrani também já passou o acervo do Dr. João Antônio de Avelar para nós. Então, precisa de ter um espaço para que a gente coloque esse acervo, para que as pessoas possam ir fazer a pesquisa. Um local onde pode represar todo esse material, sim, um local adequado, que não adianta colocar lá na Casa da Cultura, que também tem problemas de infraestrutura, lá no Museu Histórico ou no Museu Ferroviário, né? É a segurança para ficar, pode entrar um ladrão lá. Tem que ser algo bem pensado. Seguro. Porque ali tem uma história e as pessoas, né, vão doar esse material. Você precisa ter certeza que ele vai estar lá para apreciação do público e que tem que estar lá sempre, né? Sim. Não é um vândalo chegar e carregar. Aberta a pesquisa, né? Um aluno na escola. Você falou do corpo e alma aqui, são nomes que batem na gente uma sensação de saudade, porque não existe até hoje, né? Essa dificuldade é o que Sheila falou, né, Sheila? Depende que mude o nome, não tem problema, mas era coisas importantes na cidade, que movimentava 100% da cidade, né? Não era coisa pontual, localizada. Mas, Roberto, assim, eu quero, só antes da gente ir para a parte final da entrevista, o que você tem, assim, que você possa contar, é claro, né? Você deve ter visto coisas mirabolantes, né? Isso, extraordinárias e não obscuras, né? E tal. Mas, assim, alguma coisa hilária que, de repente, você tenha vivido, assim, de um prefeito atrás de uma mesa, alguma atitude na política, deve ter tido alguma coisa muito interessante, né? Isso, bastidor político. Bastidor político, louco, muito, né? Igual você falou, muito complexo, muito complicado. Tem coisa que até é difícil a gente falar, mas eu até contei, Luciano, um caso uma vez aqui, né? Um vereador, numa reunião com o Cessé, eu estava participando junto, aí o vereador chegou perto do Cessé, que era prefeito, e reclamando de outro vereador. Falando, porque o vereador é da nossa base, mas ele não tem acompanhado a votação dos projetos da forma que o senhor quer e tal, não sei o quê, e criticando o outro vereador. Aí Cessé virou e falou com esse vereador que estava reclamando, não, você tá certo, viu? Você tem razão, você tá certo, é isso mesmo e tal. Aí, logo depois, coincidentemente, esse vereador que estava sendo criticado chegou lá e falou a mesma coisa do outro. Falou, olha, esse vereador e tal tá falando de mim e tal, mas não sabe das dificuldades que a gente tem de tramitação, tem comissões, não sei o que e tal. Aí Cessé falou a mesma coisa para ele, não, você tá certo, você tem razão, você tá certo. Aí quando esse outro vereador saiu, aí eu falei com o São Marcelo, falei assim... Você estava presente? Eu estava presente, de todos os dois. Aí eu falei assim, Marcelo, não entendi o senhor não, um chega, fala isso, eu falo que tá certo, o outro chega, fala isso, eu falo que tá certo, eu falei, Beto, você tá certo, você tem razão, viu? Você tá certo, você tem razão, então todo mundo tá certo, né? E tem um outro que eu não contei. Meu Deus, é cada coisa, hein? Até para Luciano, na época que lançou o telefone celular, tinha aquele telefone tijolão, claro, PT 550, aqueles grandão. E nós chegamos um dia lá no sítio Cessé,
Porque com o Cecel ficava mais próximo, que era mais uma questão familiar, que era amigo, então a família dele morava em Belo Horizonte. E como ele ficava aqui em Sete Lagoas sozinho, então eu ia de manhã para casa dele, ajudava a fazer café, almoçava com ele, e no final da tarde eu ficava com ele até a noite e tal. Então teve um dia que ele desceu, né, no sítio lá para abrir a chave, deixou o telefone em cima do carro, no capô do carro, para pegar a chave no bolso e esqueceu. Aí tinha uns cachorrão lá, não sei se era fila, pitbull, uns cachorrão grande, o cachorro pegou o telefone, mastigou o telefone dele todo, mordeu, quebrou o telefone dele todo. Aí eu mostrei ele que é hospedado o telefone. Ele falou assim, eu vou fazer esse cachorro pagar o telefone. Eu vou, mas como, seu Marcelo? Se o cachorro pagar o telefone? Não, se eu dou ele R$10 de ração todo dia, eu vou passar a dar 8, só para descontar o telefone. Abater. Ia bater. A hora que chegar no valor do telefone, aí tá eu pago. paro, eu volto a ração dele, mas eu vou fazer pagar pra ele aprender. É um castigo, né, com tom de regime, isso, né? Olha, isso. você come só 1 quilo, vou dar só 800 gramas. Isso, Porque... já para descontar o valor do telefone, até chegar no valor do telefone. E é engraçado assim, da gente observar como pensava rápido, né? E como umas coisas assim, como que um cachorro vai pagar, né? Não teve maus tratos ao animal. Não. Poderia falar assim, eu vou dar um couro nesse cachorro porque ele comeu. Não. É de uma expertise, assim, que a gente fica admirada, a fala e a rapidez, né, com que colocava na as verdade, coisas. com certeza não fez isso com o cachorro de diminuir, né? Mas assim, pelo menos já tá pago. Vou mostrar para você. Isso mesmo, não passar raiva, né? É uma forma interessante de agir hoje, né? Vamos fazer assim então, gente. Se tiver um animal de rua e você tá querendo maltratar o bichinho, eu vou mostrar para você. Não vou te dar ração hoje completa, você vai comer só a metade. Pronto. Né? Maus tratos aos animais hoje em dia é coisa séria e crime, né? Exatamente. Roberto, o Compac junto com a educação patrimonial, o que você acha dessa situação? Você hoje está diretamente ligado a qual setor da prefeitura? Eu estou na Secretaria de Cultura, né, ligado diretamente à Shirley, mas eu acho que o Compac, assim, é um órgão muito importante. Eu acho que as pessoas que estão lá, né, como conselheiras, né, são pessoas que realmente têm capacidade, são de várias entidades, de arquitetura, da OAB, né, da igreja, então são da Secretaria de Obras. Então, assim, eu acho assim que essa área, pelo menos a área central, né, que a gente vê, como eu te falei, com tristeza, né, que antigamente os conselhos não eram tão atuantes igual são hoje, que eu já participei de vários conselhos no governos anteriores e eu vejo a diferença dos conselhos de hoje, como que são atuantes, muitas vezes até contrariando decisões de prefeitos, de secretário, mas eles têm autonomia para decidir aquelas demandas do conselho. A gente vê o caso da Rede Ferroviária Federal, o caso do Cais da Lagoa, da Praça de Esporte e vários outros, né, casas, né, eu lembro da casa do meu avô mesmo, foi preservada em comum acordo com o conselho, né, que é aquela casa onde que seria o Museu de Mineralogia, ali ao lado da antiga Praça de Esporte. Então tem casas que contam a história de Sete Lagoas, então muitas vezes é demolido num final de semana, num feriado, que muitas vezes a gente nem fica sabendo. E a importância do Compac. Eu acho muito importante essa atuação do Compac e a independência do Compac também, né? Porque as pessoas veem uma sigla, mas não sabem a importância, né? Mas o que é Compac? Isso. Compac, mas olha, e o que se perdeu? Você está citando aí a Praça de Esporte. Quer dizer, o que ficou para trás só ficou na foto, né? Exatamente. E no decorrer do tempo, nós temos perdido grandes imóveis representativos da história, né? Recente agora, a gente tem um projeto de revitalização da ilha do Milito, que é um grupo de arquitetas que estão fazendo essa requalificação da ilha, dando outro uso, né? Não o uso comercial, porque a ilha era sempre locada, né? Sempre por terceiros que não tinham essa visão da importância do espaço, né? Eu até confundi as datas aqui. 1942 é a administração de Emílio de Vasconcelos, que é o idealizador da Ilha do Milito. Então, as arquitetas estão tendo todo esse cuidado, como o Beto está falando do conselho. Foi discutido dentro do conselho o que vai ser feito. Porque a ideia do Compac não é travar o desenvolvimento da cidade, é ser um aliado para a preservação da história. Né? E o Beto, nessa questão, ele ajuda bastante, sabe? Ele estando lá no departamento. Claro. O Beto, você com 43 anos de poder público, né? Isso. Em algum momento da vida você pensou em fazer outra coisa? Edmilson, tipo assim, um sonho de criança, não, eu
deveria ser jogador de futebol, por exemplo? Não, porque como eu falei, eu entrei muito novo para a prefeitura, com 14 anos de idade, então minha formação foi toda dentro da prefeitura. Então hoje eu até me vejo em dificuldade, caso eu aposente, caso se eu saísse da prefeitura, para mim entrar, né, na questão de trabalho. De uma outra seara, né? Em outra atividade, porque assim, eu vivi nesse meio da prefeitura, eu cresci nesse meio da prefeitura, e com o menos de desgaste possível, porque eu tinha aquela mentalidade de tratar todo mundo igual. Então essa igualdade que a gente tem, independente de você estar em cargo ou não estando em cargo, isso facilita demais, porque as pessoas tratam a gente com a mesma igualdade que você trata elas. Então eu fui formado nesse meio dentro do serviço público. Quando você imaginou em pensar em ser algo, buscar o lado profissional da vida, você já estava inserido no processo? Exatamente. É aqui, pronto. Mesmo, quando ele saiu da prefeitura, ele me chamou para sair da prefeitura, que ele sempre foi empreendedor de loteamentos e tal, em Sete Lagoas. Não, nós vamos fazer loteamento e tal, mas eu me vi assim naquela, não é medo, não, naquela insegurança de sair da prefeitura e não conseguir, né, entrar no mundo aqui fora trabalho. te assustava, Isso, né? Exatamente. Então, assim, eu vivi minha vida na prefeitura. Ô Beto, eu acredito, claro, que você tenha sentido muito a perda do Cessé, né? Faleceu há pouco tempo. Isso. Pela convivência, pela história, e o que ele representou na sua vida, assim? Você passou por vários governos, claro, Isso, mas o Cessé, pontualmente. Agora, se não me engano, dia 28, agora faz 3 meses, né, que ele faleceu, e eu, assim, fiz um raciocínio. Meu pai morreu em 2001, eu tinha 30 e poucos anos quando meu pai morreu, e eu convivi com o Cessé 42 anos da minha vida. Então, assim, eu convivi mais com Cessé do que com meu pai, né, meu pai biológico. E Cessé, assim, eu trocava muito de ideia com ele, ele me dava muitos conselhos, né, me dava muita segurança, né, até mesmo para me tomar decisões, às vezes decisões familiares ou decisões, né, de fazer algum negócio. Seu Marcelo, eu estou pensando em comprar um determinado imóvel, o que o senhor acha e tudo? Não, pode comprar, que se você não der conta de pagar, eu te pago. Né? Minha menina, quando ela foi fazer faculdade em Belo Horizonte, ele falou, não, pode fazer particular lá, o que precisar você conta comigo. Graças a Deus eu nunca precisei, mas a oportunidade... Mas você tinha um amparo, né? Isso, mas a oportunidade que ele me deu e a segurança que ele me dava, você fazia as coisas com mais tranquilidade. Então, aquilo que eu falei no início do programa, era mais uma questão familiar. Dona Lourdinha era minha madrinha, primeira esposa dele. Então, os meninos, nós somos da mesma idade, mais ou menos, os filhos deles. Então, assim, a gente praticamente cresceu junto. Então, foi mais uma questão familiar. Porque eu acho que uma pessoa, para ser secretário particular de um prefeito, ele tem que ter afinidade familiar com a família. Claro, senão não dúvida. Adianta. Você chega na casa, você não vai entrar, você não vai Você conversar com a entender, esposa, né? não vai trocar dia a de dia, ideia. né? Muitas vezes com os filhos ou com um parente e tudo. Então, para você ser um secretário, você tem que ter afinidade com a família. Então, eu tinha essa grande afinidade com ele. Então, era um assim, equilíbrio extraordinário. Né? Uma questão exatamente. que eu observo na fala de Beto, todas as vezes que ele vai se referir ao prefeito, por exemplo, Marcelo Cessé, o senhor, com Maroca também, apesar da proximidade, Maroca, eu chamo é o de senhor até senhor, hoje. sabe? Assim, Questão eu de acho, respeito, eu acho né? bacana Claro, sem isso, dúvida. né? E pelo que você está falando, parece que é a chave inversa, né? Que quanto mais tempo você fica ao lado da pessoa, mais liberdade você tem. Ele Você- não tem você- essa. Ele sempre, né? O Maroca tem que lá no saber museu, ele fala, separar ô nessa- senhor, né? Interessante. Eu acho isso bacana. Mas não me essa- chame de senhor não, tá, Beto? Não, pode Andrade, deixar. por favor. Ô, Shirley, Oi. pra gente encerrar, como é que é trabalhar agora ao lado do Beto diretamente? Tipo assim, eu tô aqui do lado do Google. É um privilégio, né? O que eu precisar é só digitar aqui, Beto Andrade. É um privilégio, porque assim, Beto, como que eu faço isso? Ele, não, quer ver? Deixa eu ver aqui para você. Aí, final do expediente, a questão já está, se não está resolvida, está em andamento. É muito prático, assim, eu falo que o Beto, não que eu queira que ele saia de lá, o Beto, ele tem que ser melhor aproveitado. Lá no departamento, ele é, assim, tudo que eu preciso, mas eu acho que ele pode contribuir muito mais para o município com a experiência e conhecimento que ele tem. E como? Sabe, eu assim, eu não abro mão da presença dele lá e da ajuda dele, mas poderia tá sendo muito melhor aproveitado, sabe, para outras. Maroca que fala isso, né? Beto pode fazer isso aqui assim assado. No conselho, passa isso para Beto que o Beto resolve para você. Deixa que o Beto resolve. É. E resolve, né, Beto? E resolve. Ô, Shirley, você hoje tá maravilhosa, linda, adorei o cabelo Black Obrigada, Power. tô original, né? Linda, Voltei linda, original. linda, linda. Obrigada. Pena que eu só vejo você a cada 15 dias, mas volte. Tá ótimo, né? Muito Obrigado bom. mais uma vez, Shirley. Eu que te agradeço muito o espaço aberto para
para que a gente coloque, né, o que acontece lá no departamento, apesar de que o museu está fechado ainda para restauro, a questão do projeto. Agora a gente está na fase da continuidade do projeto, porque como ficou parado um ano e meio, né, Beto? Foi. Lá no IFAM, agora está sendo atualizado, porque o contrato venceu nesse 1 ano e meio com a empresa. Então, a gente está prestes a começar esse restauro. O departamento está aberto, né? Só o pessoal entra pela porteira, a gente está lá no fundo, no escritório. Mas estão. Estamos. De segunda a sexta, né, Beto? Nós estamos lá. Obrigado, viu, Sheila? Beto, que não posso agradeço dizer muito. o mesmo para você, que você tá lindo. Mas obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Edmilson. Eu agradeço muito a oportunidade de você ter aberto esse espaço pra gente, né? Bater um papo, falar um pouquinho. Agradecer o Luciano, agradecer a Chile também, porque as palavras de Chile, quando ela fala, porque ela gosta mesmo, porque ela é autêntica. O Chile não Você gosta de finge, mim, não. Chile? Gosta, né? Muito. Então tá Ela é resolvido. muito Então. autêntica, então eu agradeço muito, né, as palavras de Chile, e nós estamos à disposição aí que você precisar. Muito bem, gente. Assim fizemos o nosso Cultura em Foco de hoje, recebendo aqui simpaticíssima figura, Beto Andrade, a nossa historiadora Sheila Fonseca. Obrigada. A gente volta na sexta-feira que vem com mais um Cultura em Foco para você ligado à Rádio Câmara de Sete Lagoas e também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital.